Pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio em função do tempo em certo dia. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. Então, bem, vejamos aqui o gráfico, né? Olha ali, a parte que possui a linha contínua com quadrados pretos é equivalente a feito por Pedro, enquanto a linha tracejadas com pontos em losango, tracejado por trajetória feita por Paulo. Bem, número 1. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. Pois bem, pessoal, velocidade média, fazendo aqui ao lado. Velocidade média é nada mais do que a distância total divididos pelo intervalo de tempo total. No caso, se observarmos aqui o gráfico, né, Pedro começou na posição 0 e terminou na posição 1600 em um certo intervalo de tempo. Enquanto Paulo percorreu uma distância menor, pois ele começa num ponto que não é o 0, mas ali é mais ou menos 200, e ele termina na posição 600 também, num intervalo de tempo um pouco maior. Ou seja, Paulo andou uma distância menor em um tempo maior. Logo, a velocidade média de Paulo foi menor que a velocidade média de Pedro, né? Pois Paulo, olha só, andou essa distância aqui numa distância menor no intervalo de tempo maior. Ou seja, ele levou mais tempo para andar menos, certo? Então, a número 1 ali fica correta. A velocidade desenvolvida por Pedro foi maior que a desenvolvida por Paulo. Tá? Número 2. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Bem, num gráfico posição por tempo, pessoal, analisando a inclinação da reta do gráfico, nós conseguimos analisar a velocidade naquele intervalo, onde a inclinação que tiver maior ângulo, ou seja, a reta mais inclinada, é a que representa a maior velocidade. E bem, dá para ver aqui de forma bem saliente que as inclinações presentes no gráfico do movimento de Pedro são maiores que as inclinações representadas no gráfico de Paulo. Logo, em inúmeros intervalos de tempo, Pedro desenvolveu sim velocidades instantâneas, no caso aqui, podemos dizer, maiores que a de Paulo. Então, vemos que quem desenvolveu a velocidade máxima, quem conseguiu uma máxima velocidade, foi Pedro, né? Tinha velocidades maiores, vamos pensar assim. Pois, é evidente que as inclinações do gráfico de Pedro, principalmente essas duas aqui, são maiores que as inclinações do gráfico de Paulo. Então foi Pedro quem desenvolveu a velocidade máxima, não Paulo. 3. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seu percurso. Bem, onde é que um corpo está parado? Onde ele vai se manter sempre na mesma posição. No caso de Pedro, ele está parado na posição 800, entre ali, os intervalos que compreende mais ou menos ali entre 100 e 250 segundos. Você vê aqui esses pontos no gráfico. Enquanto Paulo, ele para lá na posição entre 800 e 1200, que é mais ou menos 1000, entre os intervalos de
250 e 350, mais ou menos, pela escala aqui. Tá? Então eles não ficaram parados no mesmo intervalo de tempo, não. Ó, Pedro parou no intervalo de tempo anterior a de Paulo. Tá? Então também está incorreta. Tá? Vamos ver isso aqui com base nessas informações do gráfico. Então ficamos ali com a resposta letra A, apenas A1. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.